Seja o nome do Senhor. Eu meditando no livro de Provérbios, Provérbios, né, capítulo 6, e também meditando na carta de Tiago. Tiago é considerado o Provérbios do Novo Testamento. O nome Tiago, em segundo lugar, o nome Tiago é o mesmo nome de Jacó, Yaakov em hebraico. Tiago também é o mesmo nome. Terceira coisa, esse Tiago aqui é o Tiago irmão do Senhor, né, que historiadores falam que ele só se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Não é isso? Antes ele não acreditava que o irmão dele mais velho era o Messias. Quarto lugar, Tiago era considerado como um homem chamado de joelho de camelo, pela intensidade que ele orava de joelhos, né? Intensidade. E em quinto lugar, essas informações são muito importantes, que Tiago foi escrito em um dia só, em uma sentada só, ele foi escrito, né? Tiago. E tem uma coisa muito interessante, no capítulo 3, você não vê na Bíblia, em outro capítulo do Novo Testamento, que trata tanto falando da língua, como em Provérbios fala, né? E eu gostaria de ler aqui, na língua hebraica, na língua grega, e gostaria de falar sobre esse assunto nesse momento. Aqui está tem glossai, ou deis, do natai, dei, anthropos, akatassan, kakon, meste, ion, tanaton. De novo, tem glossai, ou deis, do natai de anthropos, akataston, kakon, meste, ion, tanaton. Aqui eu li o livro de Provérbios, Tiago, capítulo 3, no versículo 8, eu gostaria de enfatizar sobre essa parte aqui, ó. Glossa, que significa língua, né? A língua está cheia, a Bíblia fala, cheia de veneno mortal. Nenhum homem, por mais inteligente, sábio, equilibrado que for, consegue controlar a língua. Provérbios capítulo 6 diz que há 6 coisas que aborrece ao Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Então vocês lerem Provérbios capítulo 6. 6 coisas que aborrece ao Senhor e a 7ª sua alma abomina. O livro de Provérbios, se você for reparar, ele tem, né, a mesma didática, a mesma conotação, os mesmos ensinamentos. São paralelos que tem no livro de Provérbios, tem no livro tem na carta de Paulo a Tiago. E uma coisa muito interessante, que ele fala muito sobre a língua, o capítulo fala muito sobre a língua, muito. Jesus falou que nós daremos conta no dia do juízo de toda a palavra frívola que nós mencionarmos. Às vezes a pessoa, no calor ali da ira, fala algumas coisas, né, sem pensar, e fala assim, pô, mas eu sou assim mesmo e eu falo tudo que vem na minha mente, né? Isso é muito perigoso, porque tudo que nós falamos, mencionamos, está sendo anotado nos anais de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele vê tudo. Então toda palavra que é dita sem pensar, mesmo que seja uma palavra não intencional, isso tem um peso muito grande, porque a gente tem que saber controlar a nossa língua. A língua, ela pode... Tiago fala que a língua ela está posta entre os membros e ela pode ser inflamada pelo inferno. Olha só, ele fala, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. A mesma boca que adora o Senhor não pode ser a mesma boca que vai xingar, que vai perjurar. A mesma boca que glorifica a Deus
não pode ser boca que vai glorificar o diabo. E uma coisa muito assim interessante é que tem pessoas que falam assim: ah, mas eu falo mesmo que eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu falo mesmo, né? Aí começa a brigar com autoridades, brigar com presidente, prefeito. Às vezes, é claro, tem coisa que você tem que falar, mas a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa briga não é contra pessoas, porque senão a gente vai ficar brigando com todo mundo. A gente tem que partir do princípio que nós temos que estar em oração e pedir a Deus uma estratégia para nós falarmos. Olha só, Provérbios capítulo 6, vamos lá. 16. Está assim, ó. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Então vamos lá. Olhos altivos, pessoas que são orgulhosas. Língua mentirosa, o que semeia mentiras. Mãos que derramam sangue inocente, ou seja, pessoas que, assassinos. Coração que maquina pensamentos viciosos, pessoas que são maldosas, que dormem pensando em fazer maldade. Pés que se apressam para correr para o mal, ou seja, pessoas que são precipitadas. E a testemunha falsa que profere mentiras. Aqui, e a outra, o que semeia contenda entre os irmãos. Então essa 7ª aqui, semear contenda, semear é com palavras. Semear é com palavras. Pessoas semeiam com palavras. É muito sério isso. A glossa, a língua. Me faz lembrar de um homem, de um pastor batista, americano, chamado Reverendo Martin Luther King Jr., que morreu. Ele nasceu em 15 de janeiro de 1929 e lá no estado do Alabama. E em 1960 ele se levanta para combater a segregação racial nos Estados Unidos. E em 1963 ele vai até o Memorial de Lincoln e num discurso inflamado, num discurso forte, ele cita uma palavra chamada, uma frase, que é uma frase célebre nos Estados Unidos até hoje. A frase é I have dream, significa eu tenho um sonho. O sonho dele era que os filhos, americanos, compatriotas, não fossem julgados pela cor da pele, sim pelo seu caráter. E no mesmo ano, em 1973, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, uma coisa muito interessante. Ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, quer dizer, no ano seguinte, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, e em 1968 ele é assassinado, ele foi assassinado em 1968. Ele morreu com 39 anos, mas a frase dele hoje uma frase desculpa, em 1973 ele consegue, ele dá esse discurso, a Have Dream, no Memorial de Lincoln, e em 1964 a lei é sancionada, acabando com a segregação racial nos Estados Unidos, perdão. E em 1968 ele é assassinado, ele foi assassinado, mas o que ele sonhava veio de fato acontecer, que acabou a segregação racial nos Estados Unidos, assim, de forma, não estou falando que, eu não sei como é que é lá, como estão as leis, mas ele conseguiu, através dessa frase, e essa frase é uma frase célebre, de peso nos Estados Unidos, chamada I have dream, significa eu tenho um sonho. Então, que nós possamos usar a nossa boca, a nossa língua, não para amaldiçoar ninguém, não para perjurar ninguém, mas para trazer paz, tranquilidade, falar na hora certa, na hora correta, não ser precipitado, que às vezes a gente pode estar matando alguém espiritualmente, casais que não se falam mais, brigas, essa coisa é terrível. Aqui fala aqui, peçonha mortal, Thanatou,
Thanatos. Sabe o que significa isso? Isso aqui significa morte, destruição. É horrível. Amém? Que Deus possa nos dar sabedoria na palavra, para que nós não venhamos contaminar pessoas, mas que possamos ser canais de bênção. Em nome de Jesus. Amém.